Agora a gente tem o teorema, né, o critério da segunda derivada. Então o critério da segunda derivada diz o seguinte, pessoal. Então seja f uma função derivável no intervalo aberto AB e C um ponto crítico da função f neste ponto. Lembra que a gente tem que os extremantes locais da minha função estão entre os pontos críticos? Né? Então primeiro a gente precisa classificar, né, listar todos os pontos críticos. Tenho todos os pontos críticos, então dessa lista o que eu vou fazer? Eu vou analisar a segunda derivada, tá? Então, se a função f admite derivada, né, f duas linhas no intervalo AB, ou seja, se a f' for derivável no intervalo aberto AB, então eu consigo calcular a f duas linhas. Se a f duas linhas no ponto crítico é negativo, então eu tenho um ponto de máximo. Ó, aqui o teste da segunda derivada é o contrário. Então, se ela é negativa, um ponto de máximo. Se ela é positiva, um ponto de mínimo. Certo? E se for zero? Se for zero, não concluímos nada. Tá bom? Então, a gente avalia isso. Então, como que eu posso utilizar o critério da segunda derivada para analisar pontos de máximo e mínimo locais de uma função? Primeiro, eu acho todos os pontos críticos da função, ou seja, pontos onde a derivada é igual a zero, tá? É claro, né, os pontos críticos que eu estou falando é aqueles onde a f' é igual a zero. Eu estou excluindo aqueles onde a função não tem derivada, porque esses daí, segundo a definição que a gente fez, esses também entram como pontos críticos, mas eu estou excluindo eles. Por quê? Porque eu quero saber pontos de máximo e mínimo. Um ponto de máximo e mínimo local, a função tem que estar definida sobre ele, né? Então, eu estou querendo esses pontos, tá? Então, eu vou olhar só para aqueles onde a derivada é igual a zero, tá? Onde a f' é igual a zero. Tá? Então, eu olhei para os pontos críticos onde a f' é zero e vou olhar, então, para a segunda derivada. Então, se eu já sei que ele é ponto crítico, agora eu vou analisar a segunda derivada nele. Se a segunda derivada for positiva, ele é um ponto de mínimo. Se for negativo, é um ponto de máximo local, tá? E se for igual a zero, a gente não consegue concluir nada com esse critério. Então ainda temos que analisar caso a caso quando a f duas linhas for igual a zero. A demonstração, pessoal, desse teorema se encontra ali no livro, no cálculo A. Quem tiver curiosidade pode consultar.